Olá pessoal, sou Fabiano Demarco, sócio cofundador da Idealiza Cidades. Hoje estou aqui com o Carlos da Somos EXP para mais um episódio da nossa série de videocasts com os projetistas do primeiro lançamento do Parque Una São José dos Campos. Olá Carlos, tudo bem? Tudo certo, Fabiano, e você? A EXP é um escritório que tem quantos anos? Como é que vocês se enxergam aí como projetistas? Que diferenciais tem o escritório? Fala um pouco para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a EXP. Bom, a EXP é um escritório que tem 5 anos de atuação. Nós somos um escritório de arquitetura, mas nosso foco é em planejar espaços abertos de convívio. Então a gente atua tanto na escala de desenhos de paisagismo e desenhos de urbanismo e paisagismo urbano, né, que é o que intercede ali as duas escalas. EXP é o radical de experiência. Então a gente pensa que o nosso projeto ele é o passo inicial da experiência da pessoa no espaço. Então por isso que a gente criou e nomeou a marca como EXP. Como é que foi esse encontro aí da Idealiza Cidades com a EXP? Qual foi o trabalho que vocês fizeram juntos conosco pela primeira vez? Bom, a gente começou os nossos trabalhos juntos em Uberlândia, né, para fazer a Rua Calmada. É um empreendimento que ele é um projeto de desenho urbano, entre os 2 primeiros empreendimentos na frente da Casa Una de Uberlândia. Então, a partir disso, desse espaço de convívio, assim, que ele é uma grande extensão do parque, quase que onde o Parque Una de Uberlândia, né, vira um pouco de cidade, assim, e começa a se relacionar com os 2 primeiros empreendimentos. Foi ali que a gente começou a trabalhar e levou essa parceria para outras incorporações e os outros parques Unas também. Para quem não sabe, nós já fizemos muitos projetos com a EXP. Esse projeto desse lançamento residencial, tu lembra qual é o número de projetos que já fez conosco? Eu acho que são mais de 20 projetos, eu sei por cidade. Tem 3 em Pelotas, 13 em Uberlândia. E aqui a gente está nesses primeiros trabalhos aqui com vocês, além do parque, né, que é o... Esses projetos da Idealiza sempre são desenvolvidos dentro de bairros planejados. E são projetos de uma escala maior do que comumente se apresentam os projetos de incorporação imobiliária. Poderia, nessa experiência aí de mais de 20 projetos, comentar aos olhos da EXP como é um bairro planejado, como são os bairros planejados da Idealiza, pontos que, ao serem planejados, são favoráveis para o desenvolvimento do trabalho de um escritório de planejamento urbano, de paisagismo. Nos fala um pouco sobre o olhar da EXP à escala de bairros planejados da Idealiza Cidades. Sim, eu acho que a urbanização das cidades brasileiras, né, como um todo, ela acontece, e eu acho que o bairro planejado, né, que é um dos produtos que consegue talvez alinhar um pouco do que a teoria coloca como mais ideal, assim, que a gente realmente conseguir colocar essas novas pessoas, né, essa população nova mais próxima dos centros, mais organizada, mais densificada, com uma oferta mais qualificada e mais próxima de serviço, de lazer, de comunidade também, né, nesse senso de comunidade. Eu acho que os bairros planejados, principalmente os que a gente trabalha com a Idealiza, a gente vê muito forte isso dentro. A gente acompanha o processo do início ao fim, né? Então a gente vê isso desde o início da estrutura do bairro planejado, como vocês pensam o urbanismo e como vocês vão levando essa mesma narrativa até o próprio projeto da incorporação. Então a gente tendo atuado com vocês nessas 2 frentes, né? Desde a parte pré-incorporação e agora na incorporação, a gente vê como esses conceitos se desdobram de maneiras diferentes. Então o projeto absorve eles de maneiras diferentes para que essa ideia, né? Essa proposta realmente venha a acontecer e venha a ser vivenciada pelas pessoas. Aos olhos do Carlos, o que é um bom paisagismo? Eu acho que eu entendo primeiro o paisagismo como um projeto de áreas abertas, né? Não necessariamente só vegetação. Então, para mim, é quando a gente consegue sair do espaço aberto. Acho que é muito fácil a gente entrar num espaço fechado, entender as características daquele espaço, entender que ele foi pensado para ti e se sentir muito confortável. Quando a gente sai da porta para fora, é bem normal a gente achar que aquilo é um não espaço. Então, assim, um espaço que às vezes parece residual, então às vezes a gente acha que a calçada é residual, que uma praça é um grande gramado é residual, mas um gramado pode ser muito confortável, um espaço aberto pode ser muito confortável e bem pensado como é a sala da sua casa, assim. Então é isso que a gente busca nos nossos projetos, independente da escala, é colocar a pessoa dentro de um espaço de conforto e de identificação com aquele espaço, valorizando ele mesmo sendo um espaço aberto, que às vezes é um pouquinho esquecido. Recentemente vocês
fizeram um trabalho colaborativo com um escritório americano, a SWA, que fez o concept do Parque Una São José dos Campos, e puderam ter essa colaboração aí no desenvolvimento desse projeto. Como foi o desenvolvimento desse trabalho? Se puder contar para as pessoas que ainda não conhecem, né, pois ainda não está construído o Parque Una aqui da área das Vaquinhas, o que vai ter nesse parque, como foi esse trabalho? Conta um pouco mais aí sobre o parque, antes de entrarmos no projeto do edifício. O parque ele é central, né, pro Parque Una. O próprio nome do empreendimento do bairro já vem centralizado dentro desse espaço, e eu acho que ele se desenvolve com a proximidade, uma relação muito forte com esse parque. Esse parque foi conceituado e foi criada, né, toda a narrativa de espaços pela SWA, escritório então dos Estados Unidos, uma das referências em paisagismo urbano do mundo. A gente entrou para colaborar com o desenvolvimento desse projeto, então vocês já tinham desenvolvido com eles, né, uma conceituação, uma estruturação espacial, só que obviamente eu acho que tem uma questão, o paisagismo, ainda que eles tenham bastante liberdade, tem uma questão normativa, técnica, biológica, né, das plantas, enfim, várias outras questões, acessibilidade, outras normas, em que a gente entrou então para pegar essa ideia e continuar ela, né, trabalhando com vocês sendo um fio condutor bem importante ali para a gente não deixar essas ideias se perderem, né, a gente continuar também validando com eles que essa ideia que eles tinham colocado para esse espaço fosse desenvolvida da melhor forma, e eu acho que foi, porque a gente vai, ao longo do projeto, vai precisando de pequenas evoluções, adaptações e relações, né, com o próprio terreno e as outras disciplinas que passam a entrar dentro do processo. E eu acho que esse parque ele é central assim, para a vivência do bairro planejado do Parque Una São José dos Campos. Ele é próximo de todas as incorporações, né? Ele é um núcleo ali onde todas as incorporações se voltam. Além disso, ele ainda é quase que um presente para São José dos Campos. A gente tem um acesso muito facilitado aqui da Cassiano Ricardo, que acho que é uma das principais ruas, né, da malha viária aqui de São José. E aí dentro desse parque é onde a gente consegue promover os espaços de convívio, lazer e comunidade, fazer as pessoas se aproximarem da natureza. A gente tem um grande bosque, toda a área de rebosqueamento foi um processo ali também com a prefeitura da gente conseguir fazer esse bosque aberto e público para que as pessoas possam andar por meio dessa mata também de uma maneira segura. Todos os equipamentos esportivos, né, que a gente tem ali, então, que incentivam o esporte ativo, a pista de caminhada, os espaços voltados mais para o público infantil, os espaços lúdicos que atendem diversas idades dentro da proposta. E também a Carve, né, que acho que a gente comentou do projeto da SWA do parque como um todo, mas a Carve, que é um escritório holandês especializado em playgrounds, entrou para desenvolver o núcleo de espaços lúdicos, e além disso também a valorização da paisagem, né, que a gente tem o mirante, o próprio parque, a forma dele, as relações, em que a gente coloca então as pessoas para vivenciar esse espaço, né, que é único, que é esse terreno das Vaquinhas, e percorrer ele e também se relacionar com todo o entorno, como a Serra da Mantiqueira. Então a gente cria pontos mais altos, pontos mais baixos dentro desse espaço para ter diferentes relações com esse entorno e relevo. Nós temos algumas áreas verdes distribuídas. Eu vou explicar aqui numa linguagem para que as pessoas, já que eu não estou apresentando aqui o projeto, para que as pessoas lembrem. Tem uma praça que nós chamamos de Praça de Boas-Vindas, que fica ali próximo ao Sunset, ao Tori, e fica bem na entrada para quem estiver chegando pela Cassiano Ricardo no parque. Depois nós temos o próprio Parque Una, e temos uma terceira área verde, que é um caminho que conecta o parque à arena. Então as pessoas, quando forem assistir os jogos, voltarem, vão circular por esse parque. E nós temos as nascentes difusas, que seria uma quarta área verde, bastante generosa, e onde as pessoas vão ter um lazer mais contemplativo e um lazer mais ativo no parque, mais contemplativo nas nascentes difusas. Algumas pessoas manifestaram nas redes sociais assim uma preocupação com a aridez do projeto por conta da construção das torres, mas eu sei ali como empresário, que eu li os quantitativos de espécies que vão ser plantadas 10 mil árvores ao todo no projeto. Poderia contar como vão ser plantadas 10 mil árvores, aonde, como vão ser distribuídas e como que vai ser essa massa verde aí que vai crescer
junto com o bairro ao longo dos anos? As árvores são todas distribuídas nos espaços públicos abertos, né? Então, entregues ali pelo bairro planejado. Então, a gente tem as praças, a gente tem o parque e a gente tem também as ruas. Todas elas são bem densamente arborizadas. E essas 10 mil árvores do projeto inicial, que é o urbanístico, né? A gente não está contando nada do que vem nos empreendimentos. E tanto que a gente trabalha nos empreendimentos, posso afirmar que essas 10 mil vão crescer muito, mas vamos focar nas 10 mil do projeto inicial. Começa com 10 mil. No fim, a gente ainda não sabe. Depois a gente conta. Então, elas estão presentes, né? As ruas são muito arborizadas, a gente tentou ao máximo aumentar o número de camadas de vegetação, porque elas não são só enfileiradas, para elas se somarem umas às outras e ter essa rua muito sombreada, que eu acho que é parte também da vivência urbana, né? A gente conseguir fazer um espaço de trânsito de qualidade na própria rua. Além disso, a gente tem as praças, então a gente tem a Praça de Boas-Vindas, como você falou, aqui perto do Sunset. Ela é uma das praças que ela já traz um pouco da identidade do empreendimento, mas já voltada totalmente para fora, né? A gente quase não tem faces do bairro planejado que se relacionem ali. É realmente um primeiro impacto para quem vier da Cassiano já entender um pouco do que é o Parque Una, mas ela já tem espaço de estar, tem bastante arborização. Todas as árvores a gente trabalha com espécies que são nativas da região, então elas vêm de indicações da própria prefeitura, dos manuais da prefeitura e de outras pesquisas do bioma local que a gente fez, então todas elas são adequadas e elas reforçam quase que não é um projeto de reflorestamento, mas ele tem como base esse mesmo princípio. Então a gente tem uma área de reflorestamento que eu acho que é onde estão localizadas a maior parte das unidades de árvore mesmo. E essas árvores, elas vêm organizadas num grande cinturão em uma das partes do parque, para que a gente tenha assim, um cinturão verde, onde é proposta uma questão de sucessão ecológica, então dentro desse bosqueamento, então a gente tem o estudo de espécies primárias, secundárias e terciárias, para que as primeiras venham, né? Hoje a gente tem, o terreno das vaquinhas é um descampado, né? Então a gente está arborizando, mas tu planta uma árvore e não necessariamente ela nasce. Tu precisa de um estudo para que venham as espécies mais resistentes, então elas sobem de uma maneira bem rápida, criam um ambiente mais agradável para que as secundárias, que são mais fortes e mais duradouras, venham abaixo delas, e depois as terciárias, na verdade, a gente faz uma composição de espécies que elas estão em extinção ou que elas são mais raras, espécies que atraem ave, fauna. Então, todo o próprio projeto de reflorestamento desse setor, né, ele pensa nessa nova mata como uma mata que se sustenta por si só, sabe? Ela é diferente de um jardim que precisa de um cuidado e manutenção, o próprio projeto já visa a continuidade desse espaço. E a gente usou essas mesmas diretrizes, assim, do que cabia, para poder aplicar essas mesmas espécies, né, uma seleção dessas mesmas espécies para os espaços de convívio e lazer, ainda que não fosse necessário, mas para criar realmente esse grande ecossistema, assim, essa grande massa vegetal que se relaciona e faz parte desse mesmo princípio de autocuidado, assim. Nós plantamos uma floresta no Parque Una Uberlândia e ela ainda não tem 1 ano e meio. As árvores estão enormes, as pioneiras estão enormes, as secundárias estão médias, mas já é interessante ver que já tem tucanos frequentando o parque, nessa floresta. Eu contei pelo menos 15, 20 passarinhos pousados ali no chão, na copa das árvores, catorritas, e eu confesso aqui que não imaginava que isso aconteceria tão cedo. Até um macaquinho já frequentou a floresta do Parque Una Uberlândia, que foi plantado aí há menos de 1 ano e meio. Esse é um movimento novo, né? De fazer as coisas mais naturais e menos domesticadas e artificiais quando se fala de paisagismo. Pode falar um pouco sobre essa reflexão que as pessoas vêm fazendo aí sobre a forma de projetar os espaços verdes? Esse tipo de paisagismo é quase que um paisagismo mais regenerativo, assim, né? O paisagismo, assim como interiores e outros setores da arquitetura que a gente tem, arquitetura contemporânea, arquitetura neoclássica, a gente tem vertentes paisagísticas também. E hoje, na atualidade, né, a gente trabalha muito mais com paisagismos que a gente, como a XP, né? Mas a gente segue algumas tendências mundiais também, que trabalham muito mais com paisagismos mais naturalizados, que exijam menos manutenção e que valorizem as espécies locais e de baixa manutenção também. Então, é pensar estratégias de organizar a vegetação, selecionar espécies que
que sejam adequadas já ao lugar, que elas não precisem de reposição, porque antigamente se plantava com um jardim que tu tinha que replantar a cada 2 anos ou a cada 6 meses. Isso era parte da prática de paisagismo, era uma prática. E hoje, assim, já não se vê mais isso como tantos bons olhos, assim, sabe? Tudo bem se for no seu quintal ou algo assim, mas imagina... Aquelas rótulas das prefeituras com amor perfeito. É, aquela função que ela fica linda, mas ela não dura 2 anos, então tu precisa de uma manutenção, tu precisa de um replantio, né? A mão de obra, toda aquela estrutura viva que ela poderia se manter e se sustentar por si só, sendo viva, ela acaba precisando dessa manutenção e desse cuidado que a gente acha que é o ideal reduzir, assim, para que aquilo seja realmente sempre bem, ainda que seja dada a zeladoria, né, mas que ele precise o menos possível para que ele também seja mais perpétuo, assim. E essas tendências de paisagismo naturalizado, até de um lado mais rústico, elas são visíveis em vários lugares do mundo, assim, tem movimentos na França muito fortes, os prédios, por exemplo, em Copenhague, muito se vê dos grandes conjuntos em que se adota esse tipo de paisagismo, mais até regenerativo. O próprio Highline, que é uma das grandes referências de paisagismo mundial dos últimos anos, né, ele também tem esse tipo de intervenção, bem naturalizada, assim, né, que é isso levado ao extremo, que é o jardim que basicamente você planta sabendo que ele vai se cuidar, sem aí cuidado e zeladoria praticamente zero. Não é exatamente onde a gente coloca aqui, porque a gente quer algo mais organizado um pouco assim, mas ele reduz bastante a zeladoria também. Aquela área das nascentes difusas, aqui em São José dos Campos, na área das vaquinhas, nós plantamos, tu já citou, a maior parte das árvores, assim. O que as pessoas podem esperar no longo prazo daquele lugar, assim? Porque as pessoas sempre... Primeiro, o que chama atenção é o parque, né? Com o playground da Carve, com o mirante para a Serra da Mantiqueira, as drenagens verdes, que depois eu vou te perguntar sobre isso. Mas ali acaba passando meio batido. E para a audiência aqui, aquela área das nascentes difusas é do mesmo tamanho do parque. Praticamente metade da área verde está ali. O que as pessoas podem esperar, assim, daqui a alguns anos em relação àquele lugar, assim, o que ele pode representar para as pessoas, o que elas podem fazer lá? A área das nascentes, diferente do parque, foi no parque a gente criou e até estudou, conversou junto com a aprovação do projeto para aprovar esse bosque mais aberto, né? Na área das nascentes é onde a gente faz isso de uma maneira quase que como uma reserva. Então, se você fala de um médio prazo ou longo prazo, ali em Uberlândia vocês já tiveram a experiência, né, de ver como um plantio se dá em 1 ano e meio. Então você já viu, já trouxe avifauna, as espécies já estão com um certo porte. Então, em um médio e longo prazo, para a área das nascentes, é que aquilo realmente, naquele espaço, ele se regenere, assim, como natureza, sabe? De uma maneira diferente do parque, porque o parque a gente tem atividades, então toda essa natureza vai existir, mas provavelmente o próprio uso das pessoas acaba afastando um pouco essa recuperação da avifauna. Enquanto na área das nascentes, em que as pessoas não conseguem necessariamente descer até lá, né, a gente tem uma parte mirante, a praça ela se desenvolve em níveis em que a pessoa consegue ver, o usuário consegue ver a Serra da Mantiqueira, ele consegue usar platôs gramados voltados para essa área de reserva, mas as pessoas não vão andar até a nascente, até por uma questão de preservar a própria nascente. É uma área cercada ali internamente, com uma cerca leve, mas ela não tem acesso permitido. Então é bem provável que nesse espaço essa regeneração aconteça de uma maneira muito próxima no longo prazo da própria natureza que a gente fala, assim. Uma coisa que tem se falado mais recentemente é sobre a drenagem verde. Quando a gente pensa em drenagem, a gente lembra daqueles tubos de concreto enterrados. E aí, verde, o que é drenagem verde? Qual a importância da drenagem verde? Por que ela está em voga? Por que tem se falado tanto em drenagem verde e o que é isso? Na escala do bairro planejado ela é um pouco diferente, né? Então a gente fala geralmente de drenagem verde, a gente vê uma biovaleta ou um canteiro de drenagem ou algum tipo de jardim ou permeabilidade dentro do próprio terreno, porque a gente está falando da escala de um terreno, em que a gente também dentro das incorporações está atendendo a escala do terreno, mas quando a gente fala de um bairro planejado, é uma macro escala, então a gente não está falando de drenagem verde, está falando de macro drenagem, né, e macro drenagem verde. Nesse caso, foi estudado como vão se comportar as águas, né, o volume de água ali do bairro planejado,
do Parque Una, e essas águas são direcionadas para o parque, até por uma questão topográfica, né? Então, esse parque ele é pensado para receber as águas das chuvas, sem que as águas das chuvas dessa região, né, dessas novas incorporações, afetem o sistema de drenagem urbano como um todo. Então, a gente tem quase que um sistema ali de retenção dessa água, em que com as chuvas fortes elas vão ficar não represadas, porque não existe uma represa, mas é uma retenção mesmo, como se a gente retardasse o jogar essa água para a área urbana, e essa água ela acaba descendo, né, para o solo, dentro do próprio parque. Então, o parque a gente tem um mirante, que é a parte elevada, e esse mirante é conformado quase como um recorte, isso a SWA fez muito bem, que ela recorta muito da terra, cria então o parque com uma sutil cavidade, e aí a gente consegue colocar essa terra de volta para o mirante e faz com que toda a água, né, que a gente consegue tirar dos pontos da urbanidade do entorno, seja direcionada para esse centro, e esse centro então a gente tem um espaço que é um grande jardim de chuva. Então a gente até propôs espécies que sejam adaptadas para essa possível inundação, assim, e elas ajudam a água a infiltrar melhor no solo e a já fazer uma pré-drenagem. Então são espécies selecionadas junto com outro escritório, com a GEASA, escritório especializado em infraestrutura verde. Então a gente faz esse jardim que, quando as pessoas passarem lá num período de seca, elas vão ver um jardim, né? Um jardim muito próximo a esse como o do Highline, então, que tem essa espécie bem naturalizada. Vão ter flores, vão ter árvores também, mas que, se tu for um período de pós-chuva, ele pode ter uma pequena lâmina d'água. Se for depois de uma grande chuva, talvez tu veja um lago, assim, um pequeno lago. Mas esse lago, em até 1-2 dias, ele vai ser absorvido. Então essa é a função, né, e como a gente pensou, a Idealiza pensou, a macrodrenagem, né, a drenagem verde dentro do empreendimento. Então a gente tem essa macro, que ela é solucionada ali pelo parque, principalmente, e depois a gente vai ter as microdrenagens verdes, que acabam surgindo como biovaletas, como áreas permeáveis dentro dos lotes e outras soluções. Bom, além das intervenções no parque, nessa escala macro, a EXP desenvolveu as áreas verdes do primeiro lançamento residencial do Parque Una São José dos Campos. Recentemente estiveram aqui os arquitetos da Ideia 1 e comentaram da volumetria do prédio, que seria orgânica, criaria alguns terraços e que esses terraços gerariam potenciais para se desenvolverem praças, e as pessoas devem estar imaginando aqui um prédio com terraços e praças. Tu pode falar um pouco sobre como foi o desenvolvimento dessas áreas verdes condominiais nesse primeiro lançamento? Sim, a gente tem a posição, né, desse primeiro empreendimento, ela é frontal ali ao parque, ele faz uma frente parque muito, muito grande, ela tem uma relação ali de térreo muito forte, e a própria arquitetura propôs que esse verde, né, do entorno acabasse subindo dentro da volumetria. E aí a gente, dentro do paisagismo, entendeu esses espaços como grandes jardins suspensos, assim. Eles se voltam, esse próprio projeto, né, a própria volumetria, ela se volta de uma maneira muito aberta para o parque e para a paisagem. Então a gente tem um distanciamento muito grande, não é uma urbanidade que a gente está acostumado, que uma torre é muito próxima da outra. A gente tem uma torre com uma grande visual. E aí a ideia de trazer a praça para esses andares elevados, para esses espaços condominiais, é que a pessoa esteja tanto se relacionando com a paisagem externa, mas que ela também tenha, assim, uma proteção e uma relação de proximidade com a natureza dentro do próprio espaço. Então a gente traz traz espaços ali como jardins que envolvem essas pessoas e qualificam os usos. Então elas são praças, diferente das praças urbanas, que às vezes tem um banco ou outro. Esses usos, eles se relacionam como extensões dos espaços abertos condominiais de cada um desses andares em que eles existem. Então é como se fossem jardins da área interna que se voltam para a paisagem. Assim, é uma relação em que você consegue ter do prédio com um entorno muito única, né, dado que a gente está no 7º andar, no 15º andar, no 20º tanto andar. Então são jardins realmente que provocam experiências bem únicas. Nós recentemente conversamos com a Ideia 1, escritório que desenvolveu o projeto, e eles comentaram que não temos nenhum carro no térreo, são 3 subsolos, e o térreo tem muita vida, permeabilidade, as pessoas vão poder circular, isso vai encurtar a distância para os pedestres, tem conveniência e serviço, mas também geram espaços privados de uso público e áreas verdes. Como é que foram desenvolvidas essas áreas e o que isso agrega para quem for morar lá em relação, comparativamente, a se fossem vagas nesse estacionamento térreo?
tirar o carro do térreo, né? O térreo é, na verdade, onde a gente percorre a cidade, onde a gente se relaciona com os prédios no geral. Então, se a gente está andando numa rua e tem uma loja com vários estacionamentos, eu não me relaciono com a loja porque eu estou me relacionando com os carros parados na frente da loja. Se eu estou passando por uma rua e eu vejo um muro, eu estou me relacionando com o muro e não com a edificação. Então, quando a gente está hoje com os projetos sendo desenvolvidos, né, como eles estão sendo desenvolvidos, os carros estão para baixo, não existem muros, e o que existem? Lojas, né, e serviços, enfim. Então são fachadas ativas que a gente chama no urbanismo. Então quando eu passeio por essa rua, eu tenho pontos de interesse, então eu consigo me relacionar, eu vejo uma loja, eu vejo um café. A gente tem essa experiência muito em cidades quando a gente viaja, assim, para fora, é uma coisa muito normal. Mas no Brasil a gente tem essa experiência quase que só vinculada ao centrinho da cidade. Nos outros lugares isso acaba sendo, não tendo a densidade, não tendo a direção para isso acontecer. Então, quando a gente está vendo ali o empreendimento, a gente tem uma fachada ativa e uma grande calçada, assim, que se relaciona com o parque, quase como se o parque se dissipasse para essa calçada e virasse um desenho urbano. Então, a gente tem um passeio muito agradável, muito arborizado, cheio de jardins bem largos, assim, e densos em espécie, que acaba criando ali um passeio comercial por fora desse empreendimento, em que tu consegue transitar, tu anda entre uma loja e outra, mas de uma maneira bem afastada ali dos carros, né, porque esse passeio é bem largo, e também bem protegida porque eu tenho algumas camadas de vegetação e de jardins entre a pessoa que transita e o carro. Então são espaços muito agradáveis para tu sair desse prédio e ir até o parque. Seria uma caminhada assim única mesmo, sabe? E bem relacionada com a própria vegetação e sempre super sombreada. Nós também conversamos com a Super Limão, escritório que fez o projeto de interiores das áreas comuns desse primeiro empreendimento, e eles citaram que, acho que no 9º andar ou próximo disso, fizeram um trabalho que se relacionou muito com a XP, que foi a piscina, a sauna e a academia. Pode comentar um pouco sobre esse espaço e como que ele vai ser utilizado aí pelas pessoas que comprarem os apartamentos, já que agora nós estamos falando, até então falamos das áreas públicas e privadas de acesso público. Agora começaremos a falar das áreas privadas de acessos condominiais. No 7º pavimento da torre a gente tem a piscina condominial. Eu falei 9º só para ver se estava conhecendo o projeto, mas obrigado por me corrigir, pessoal, é o 7º pavimento. No 7º pavimento da torre a gente tem um dos andares condominiais, em que a gente tem realmente essa parte que a Super Limão já comentou, e essas áreas elas se relacionam, né? Então a sauna também e a própria academia com o esporte ativo, assim, esse lazer, e a gente também coloca a piscina como extensão então desse espaço. Essa piscina ela é marcada, assim, ela é solta da volumetria, então ela, ainda que seja na torre, ela não é uma piscina coberta, ela é uma piscina descoberta. Eu posso ir lá tomar sol, só que ela ganha um fator muito importante, assim, de algo que deixa ela única, que é uma piscina no 7º pavimento, voltada para o parque, voltada para a Serra da Mantiqueira. Então, quando eu tiver lá em cima, eu posso ter uma experiência de nadar em que eu me relaciono dentro da piscina com toda essa paisagem do entorno. É algo bem especial mesmo que foi proposto para esse espaço, isso sendo a piscina adulta e também tendo uma piscina infantil associada a ela, então são espaços distintos, né? São volumetrias distintas, mas esse mesmo espaço aberto, ele agrega a família ali como um todo. E nós temos um outro pavimento com as áreas de coworking e espaço kids, mas que tem áreas abertas, avarandadas e com bastante paisagismo. Pode contar para nós como foi o desenvolvimento desse pavimento? Um dos vários pavimentos com as áreas comuns do edifício? Esse é o 15º pavimento, que se relaciona então com o coworking ali, com a área do Kids. A gente tem quase que um rasgo assim que permeia o pavimento todo e uma dessas praças suspensas. Então a gente tem parte dele coberto, parte descoberto, então mas todo ele ajardinado e com espaços de estar. Então não são só corredores com jardins, são espaços que você consegue sentar, abrir um livro, até o coworking pode se usar desses espaços externos, né, trabalhar voltado para a paisagem, ou então eu quero usar meu computador, tem espaços cobertos com essa mesma configuração, com essa mesma relação com a natureza, mas ainda assim tu
tu tá num espaço que tu se relaciona com esse entorno de uma maneira bem forte, assim, é quase que um interno-externo, e também a gente tem a parte totalmente externa em que a gente volta e cria uma pequena arquibancada, assim, para essa vista em que a pessoa consegue sentar e admirar essa outra relação também, porque qualquer pessoa ali da torre, independente do andar, poderia ir viver e ter essa experiência do 15º, que é a gente pensa ele assim como um espaço bem multiuso para essas famílias dessa torre. E temos o último pavimento, que muitas construtoras transformariam numa cobertura, e a Idealiza optou por um caminho diferente de fazer uma área para todos os moradores do edifício frequentarem, inclusive levarem os seus amigos como visitantes. Como é que se desenvolveu essa praça aí no último andar, no rooftop? Isso o espaço do rooftop é onde ficam os espaços de salões de festas, né? Então a gente cada salão tem o seu estar externo, então um salão que é um pouco mais recluso, assim, para um número um pouco menor de pessoas, ele tem um espaço externo de uma varanda em que essas pessoas podem sair, se relacionar e ver a vista de uma maneira independente do outro salão. Então, se eu tenho esses dois salões operando ao mesmo tempo, eu consigo ver essas duas varandas com seus convidados de maneira independente. E o salão principal, ele tem também um grande jardim em que a gente pensa que essas pessoas poderiam facilmente abrir todas as portas, assim, desse salão e se relacionar com esse espaço externo, expandindo assim a área útil do salão, quase que para o mesmo evento, de uma maneira em que um salão não briga com o outro. E o que une em parte esses dois salões é um espaço que a gente acha que serve tanto para um quanto para outro, que é um espaço de jardim culinário, onde a gente propõe temperos, coisa ali para você fazer a sua bebida ou usar na sua comida, de uma maneira meio prática, pensando que esses salões ali são gourmet. Com hortelãs. Eu ia falar da bebida, é o uso do barman e do chefe, assim, para facilitar essa relação. Se tu fosses morar nesse primeiro edifício, dessas 4 áreas, o térreo, o 7º pavimento, o 15º, e o último pavimento, qual área tu frequentaria mais e em que ocasião? Eu acho que, na verdade, que eu mais frequentaria em número de horário é o 15º pavimento, porque eu trabalho de casa hoje, então isso pra mim, assim, eu sairia facilmente da minha casa e trabalharia naquele coworking, no espaço externo, faria reunião, usaria aquilo assim todo dia, mas acho que a minha área preferida com certeza seria a piscina, que é o 7º pavimento, que eu adoro. Aí eu usaria a piscina muito por, sim, levar as pessoas, sabe, assim, aquela coisa de olha isso aqui, porque pra mim não tem piscina, assim, vários prédios têm piscina, mas acho que só esse prédio tem essa piscina. Com vista pro parque. É. Bom, Carlos, obrigado por ter vindo aqui em São José dos Campos para nos prestigiar com esse videocast. Espero que todos tenham gostado de mais um videocast que antecede o primeiro lançamento do Parque Una São José dos Campos. Obrigado, Carlos. Obrigado você, Fabiano. Valeu.